Olá! Hoje estamos recebendo aqui o Marcelo Mantuano. Nós vamos falar sobre gestão de negócios. Vamos aprender um pouco mais aqui com a experiência dele, já há mais de 20 anos na advocacia. E eu gostaria primeiramente, Marcelo, de receber pela segunda vez. Quem não assistiu ou não ouviu o primeiro podcast, volta lá porque também está bastante interessante. Mas hoje vamos falar de gestão. Mas antes da gente entrar no tema, Marcelo, conta um pouco da sua trajetória, para quem não te conhece, como que foi ali desde depois, que você saiu da faculdade. Bom, primeiro agradeço o convite aí, mais uma vez, a confiança aí, para a gente debater esse tema tão importante, né? Bom, a minha história, eu acho que talvez não seja muito diferente o início da minha história não seja tão diferente dos outros advogados. Quando eu entrei na faculdade, eu já pensava em advogar, embora eu venha de família de muita gente na área jurídica, mas todos foram para a área pública, muitos concursados, em todas as áreas do ramo de direito. Eu sempre tinha vontade de advogar, o que me atraía era advogar. E dessa forma sempre conduzi, tentei procurar fazer o máximo de estágios possível, de diversificar muito os meus estágios. E no nono período, eu abri meu escritório com meus colegas de faculdade, na cara e a coragem. Abrimos sem muito saber o que era aquilo que a gente estava fazendo. O pai de um dos meus sócios na época nos auxiliava, assinava ali pela gente, mas a gente já estava de fato atuando na advocacia como na nossa cabeça, como profissionais. Essa minha primeira experiência durou poucos anos, em termos de 2 ou 3 anos, e, claro, deu errado. E fruto desse fracasso, assim, tirei importantes lições para a minha vida, que foram muito úteis no futuro. Aliás, eu costumo dizer, o que traz grandes lições para a gente não são os sucessos, sim os fracassos. Porque quando você tem uma causa bem-sucedida, enfim, qualquer decisão sua dá certo, dificilmente você olha para trás e estuda pausadamente por que chegou a ser bem-sucedido. Por outro lado, quando você se depara com um fracasso ou o fim de uma história diferente do que você tinha imaginado, geralmente você vai olhar por que aconteceu isso. Então, as lições acabam saindo do fracasso. E comigo foi assim. Então, essa primeira experiência deu errado. Aí eu acabei tendo uma curta experiência trabalhando dentro de um escritório, de um amigo que me chamou quando eu fechei o primeiro escritório, que acabou me colocando, por meio desse escritório que eu trabalhei, dentro de uma multinacional, que eu acabei sendo chefe do departamento jurídico, como diretor jurídico por um período, E aí foi um período fora aqui de Belo Horizonte que me deu grandes ensinamentos, que aí é outra história. Você gerir um departamento jurídico com uma equipe ali abaixo, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, que me ajudou muito hoje, que eu trabalho no ramo imobiliário empresarial, porque você ter uma experiência dentro do seu cliente, de uma empresa, te ajuda muito na hora que você atende de fora, como um escritório terceirizado, que hoje é minha realidade. Excelente. Marcelo, aqui na AMAD nós temos muitos advogados que desejam atuar nessa área imobiliária, inclusive empreender nessa área. Quais são as dicas que você dá para esses advogados que querem começar no ramo imobiliário? Olha, acho que o primeiro ponto é entender do seu negócio, entender daquilo que você quer trabalhar. Querer e gostar de uma área é muito importante, mas você tem que estar diariamente, de forma quase obsessiva, tentando aprimorar e conhecer mais, porque o conhecimento nunca se esgota, Todo dia você está disparando com situações novas que vão gerar um aprendizado. E vou além. Quando eu decidi abrir esse meu escritório, que hoje eu trabalho nos últimos 13 anos, uma das decisões que eu tomei foi, no momento do planejamento de negócio, que aí já é uma dica que eu dou
advogados. Você vai abrir seu negócio, faz todo o dever de casa. Excelente. Planejamento de negócio, pensa como qualquer outra empresa. A advocacia não é diferente de uma empresa. É uma empresa, como qualquer outra. E sendo assim, uma das questões que a gente definiu lá atrás, gastando muito tempo nisso, foi o foco de atuação. Lembrando que foco na atuação não é área de direito. Direito civil, direito penal, isso não é área de atuação do escritório de advocacia. Isso são especialidades jurídicas. Isso eu acho muito importante. Se você quiser dar dica, quem você quer atender? Excelente. Então, por exemplo, no meu caso, a gente decidiu lá que eu vinha do multinacional na shopping center, eu queria atender lojista de shopping center. Então, assim, a minha área de atuação não é direito imobiliário, não é direito civil, não é direito consumidor, não é direito do trabalho. É atender o lojista de shopping. Quais as demandas do lojista de shopping? Aí, né? O lojista de shopping tem problemas na relação de consumo, problema com o empreendedor de shopping, problemas trabalhistas, problemas fiscais, tributários, eventualmente alguma coisa penal, acaba tendo, societário. Então, o que eu recomendo é não pensar na área de atuação do seu escritório, posicionamento como aquelas matérias que a gente chá, né? Você nichou. Nicho do seu cliente. Legal. Isso eu acho, se eu fosse indicar alguém, a gente tente encontrar um nicho de atitude. E a partir dali, conhecendo o seu cliente, naturalmente você vai se especializando nas demandas dele. E algo que você falou muito interessante, você estudou a dor do seu cliente. Exatamente. Você conseguiu verificar quais eram as dores do seu cliente para apresentar o melhor produto, serviço para ele naquele momento. Né? As necessidades, né? Porque muitas vezes o lojista, o empresário, ele tem outras dificuldades, não é somente, por exemplo, a alocação com o shopping, a relação ali que ele tem outras questões que vão envolver o tributário, que vão envolver os empregados, enfim. Então você tem que, quando a gente às vezes escolhe uma área jurídica, acaba que você não consegue atender aquele cliente de uma forma completa. Aí você tem que ou ter uma parceria, ou indicar um colega, enfim. Acaba que você fica ali, né? Aquele serviço não é tão completo para o seu cliente. Então, ter esse planejamento e escolher, né? Optar por esse passo é muito importante para, né? Os colegas aí. Eu tô dando uma dica que para mim funciona muito bem. Então eu acho, concordo com vocês, eu acho que essa é a linha. Porque aquela história, o cliente, ele não quer ter vários advogados. A advocacia é uma relação de muita confiança. Excelente. Ele quer ter em você a pessoa que vai resolver o problema dele. Tanto que, quantas vezes, não tenho dúvida que vocês devem se deparar pela mesma situação, o cliente procura para resolver uma área que você tem o menor. É isso mesmo. Porque ele confia em você. É isso aí. Então, é muito importante você conhecendo o seu cliente, você depara com esse tipo de, esse grau de ligação, que aí sim passa a ser uma coisa que tem muito valor. Confiança, né? Aí nós vamos entrar na outra etapa. O porquê disso, né? Por que nichar? Por que entender o seu cliente? Por que criar essa relação tão próxima? Porque aí você gera valor. E gerando valor, você foge da disputa de preço. O grande problema nosso também é isso. O cliente disputa preço. Vai comparar, eu fui em outro escritório e a proposta foi X. Não, eu já tenho até uma resposta pronta para isso. Dá a dica, claro, deve falar. Quando o cliente fala assim, mas eu fui no outro, o preço é tanto, né? Eu fui no outro, o preço está mais em conta, né? Aí eu tento falar com ele, mas você pode abrir para mim quanto que ele falou? Ele falou X. Aí eu falei assim, não, se o seu problema é preço, tá caro. Eu arrumo um advogado mais barato para você. Não, eu falo, não, eu entendo. Porque dinheiro é uma dificuldade. Eu falo assim, não, entendi. Se você não tem condição, né, de contratar a gente e você tá com dificuldade financeira, de preço, esse advogado que você procurou tá caro. Eu arrumo mais de advogado. Eu tenho que sempre todo mundo tem um primo, ou um estagiário que abriu o escritório. Todo mundo conhece, né? Um advogado recém-formado. Aí você vira e fala assim, que nada contra recém-formado. Sim, óbvio, mas são trajetórias, mas são trajetórias. Ainda. O recém-formado, com certeza, vai conseguir praticar um preço maior. Então, aí você pega esse advogado que você confia que, de fato, está começando a vida, e fala assim, eu tenho para te indicar. E ele vai cobrar mais barato do que esse. Aí acabou. Entendeu? Aí ele fecha com você. Ou fecha, ou então realmente ele
tem condição de mesmo, pagar. né? Descarta, Porque aí pode que eu falo assim, acontecer. porque aí entra assim, gente, nenhum tipo de arrogância, todo cliente é importante, eu quero falar um pouco Claro. disso Isso, verdade. mais adiante, que não é falácia essa coisa de que todo cliente é importante, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas todo mundo você tem que saber, que é uma outra dica importante, o preço da sua hora, não o valor. Valor é outra coisa, valor é quanto você cobra. Mas tem que saber quanto sua hora custa. Então você tem que saber. Legal. É igual a empresa, para você precificar seu produto, seu serviço, você tem que saber. Se for um produto, qual o custo de aquisição, mais impostos, mais meu custo de ocupação, mais meu custo de marketing, etc. Custos financeiros, eventualmente, para você chegar no seu preço de venda, né? Com a sua lucratividade. O nosso mesmo caso, nosso estoque é o tempo. Então você pega, eu consigo produzir, entregar o máximo de X horas por mês, eu tenho um custo Y, faz essa conta, bota a sua margem de lucro que você quer, você tem o seu custo. A partir daí, né, o seu preço mínimo. A partir daí você vai agregar e chegar no seu valor, que aí é um conceito mais abstrato. Mas, então, é muito importante saber quanto, né, a sua hora vale, quanto a sua hora custa. Excelente. Para em seguida você chegar no preço que você quer praticar. Então, por esse motivo, eu acho que você tem que valorizar o seu cliente. Se chegar lá querendo praticar um preço abaixo do que você suporta, sabendo que seu estoque é limitado de horas, não dá, infelizmente, para atender. E às vezes o próprio cliente, quando a gente tem muita intimidade, às vezes pelo telefone, pelo WhatsApp, ele já começa a fazer a consulta. Então quando a gente tem muito isso definido, que é o tempo que você está ali à disposição orientando, Sim. prestando uma consultoria, já é a prestação de serviço. O nosso produto é esse. Então isso é importante o advogado, principalmente o que está começando agora, ter essa noção. Não é às vezes pegar a tabela, muitos, né, se orientam muito apenas pela tabela, mas às vezes o que está ali não é o custo operacional dele todo, né? Porque tem muita coisa envolvida. E às vezes não basta, é um parâmetro? É um parâmetro, mas ele tem que verificar se aquele parâmetro ali vai adequar com a noção de com a custo realidade dele. Claro, cada Isso é escritório tem seu importantíssimo. custo, aí nunca um é igual ao outro, né? Isso é muito importante saber. E você teve alguma ferramenta, software que te ajudou aí para achar ou a hora, ou que te ajuda também na gestão? Olha, tem muita ferramenta que ajuda, né? Mas assim, eu fui construindo as minhas próprias ferramentas, porque, como eu disse, cada um tem sua própria realidade, né? Minha formação para encontrar o preço, o custo, para encontrar o custo da minha hora, eu usei uma ferramenta na época, isso lá 13 anos atrás, isso foi me dado pelo Sebrae, uma planilha, que isso deve ter, talvez hoje com pouco aprimoramento, que é uma planilha de custo de serviço, que o Sebrae disponibiliza. Planilha para você encontrar o custo da hora de serviço, de comércio e de indústria. Sim. Então, Adequa no Sebrae você acha. Agora aí eu adequei. Claro, Hoje essa excelente. planilha que eu tenho, que eu uso, não tem mais nada a ver com aquela primeira que eu desenvolvi. Mas é uma ferramenta de Excel que eu acho que qualquer um desenvolve. Mas depois disso, a gestão do escritório, aí eu uso um software, como qualquer esses de gestão do escritório, que cuida não só a parte de gestão dos processos mesmos, mas uso o módulo financeiro que ele me apresenta. Porque eu acho importante, se você puder conjugar tudo na mesma ferramenta, melhor, né? Porque senão você vai tendo múltiplos controles paralelos e nós não somos especialistas não em mesmo. integração Sim. de sistemas, exato. Então é melhor usar um. Ótimo. Então hoje eu integro tudo no mesmo software de gestão dos processos, eu cuido da gestão financeira do escritório. E aí, no escritório, você cuida dessa parte toda? Eu que, vamos dizer assim, sou o responsável, né? Mas no dia a dia eu já outras pessoas criei rotinas internas que eu já delego muita coisa. Mas eu faço questão de dedicar um pouquinho do meu dia para isso. E aí se puder, outra dica. Claro, óbvio, O pode. dono do escritório, eu acho que o advogado, dono do escritório, ele tem que entender que ele é um empresário, né? Um pouquinho empresário. Então eu tento dividir meu dia em 3 partes, que não precisam ser necessariamente o mesmo tempo.
Mas essas 3 funções, eu diariamente não deixo de atender nenhuma delas. Essa parte de olhar, né? Olho lá, questão financeira, que tem que pagar, mas aí, dando um pouquinho todo dia, você não precisa perder muito tempo, né? Olha, a parte de cobrança, tudo de cliente, o horário, você tem que receber, etc. Com auxílio de algum assistente que eu tenho lá no suporte, me ajuda nisso, delego muita coisa. Então, é uma coisa mais dessa parte de gestão interna. Segundo, claro, a parte técnica, né? Você tem que entregar, né? Você vendeu o cliente, você tem que entregar. Sim. E a parte do ofício de todo advogado. No meu caso, mais parte consultiva, negocial, parte contrato societário, alguma coisa de definição estratégica de processo que eu já pouco trabalho efetivamente em atuação judicial. Mas um outro ponto, eu nunca deixo fazer, diariamente. Eu tenho que, pelo menos, fazer 2 novas... eu não vou falar de prospecção, mas alguma coisa ligada à prospecção. 2, pelo menos. Quando eu falo isso, gente, nem que seja assim, não é nada de outro mundo, não. É minutos, é você olhar na lista, hoje eu tenho lá, tá tudo aniversário, se todo mundo, você me falar hoje o dia do seu aniversário, eu vou botar na minha agenda. Nem que seja mandar um parabéns para aquela pessoa que não é seu cliente. Isso. É uma abordagem, algum tipo de contato com alguém que não é seu cliente. Você tem esse cuidado, essa preocupação. Todos os dias. Vou tentar marcar um almoço com um colega, excelente, com um colega que há muito tempo você não vê. Você tem que tentar buscar alguma coisa. Porque é aquela história, gente. Claro que a relação, a parte comercial da advocacia, ela é muito passiva, menos do que era antes, né? Hoje a rede social tudo ajuda muito, né? Hoje você pode ter uma postura mais ativa que antes você não podia, né? Pegar a advocacia muito diferente. Mas hoje tem outras ferramentas melhores, claro. Isso já é bom, já ajuda muito pra gente. Mas, como a advocacia ainda é uma relação muito de confiança, né? Pelo menos a advocacia que não é de massa, que é o meu caso, você fazer uma abordagem qualquer nova diária é muito importante. Você não pode nunca descansar. Eu costumo falar com o meu sócio o seguinte: no dia que a gente estiver contente, eu penso assim, pronto, estou satisfeito, é o dia que você começa a decair. A gente sempre está pensando em crescer. Crescer não quer dizer necessariamente expandir, contratar mais advogado, não. Pode ser qualificar, melhorar, aprimorar, evoluir de alguma forma. Então, na parte comercial, você tem que estar sempre querendo ter esse olhar, fazer mesmo, uma busca a mais. Então, uma abordagem diária, nem que seja agendar para a semana que vem, para daqui a um mês que for, pelo menos 2 eu faço. Então, e a sua técnica de captação desse cliente, né? E é uma excelente técnica. Porque muitos advogados, e assim, como a gente não tem essa expertise, a gente não aprende isso na faculdade, eu já até estava conversando isso antes, não tem muito essa noção, que você tem que cuidar do lado comercial. E aí, assim, eu não sei se seu sócio também tem essa mesma preocupação, eu vou falar da minha experiência. Aqui no escritório é óbvio, eu não cuido tanto da parte comercial. Fica para o meu outro sócio. Mas é óbvio que a gente tem que sempre estar atento a isso e ter essa percepção. Então, sua dica é excelente nesse sentido. Uma pequena coisa, uma coisa simples, mas ser notado ali, mexer, como marcar o almoço, pode ser uma lembrança, um parabéns, alguma coisa que movimente ali para que futuramente possa vir a ser um cliente. Ou o seu próprio cliente também. Dar um resultado, às vezes um retorno de alguma coisa que às vezes que a gente no nosso dia a dia vai acontecendo e às vezes esquece. Ganhou, tá na vitória e às vezes até esquece de falar pro cliente. Exato. E aí é uma oportunidade. Que é onde realmente, é óbvio que quando a gente perde alguma coisa, nem sempre a gente, né, tem sucesso em todas as causas, a gente geralmente lembra rapidamente para contar. Mas às vezes o sucesso é muito comum. É verdade. Porque a outra parte vai recorrer, isso, aquilo, principalmente se está judicializado. As vitórias para ele. Isso é importante. É importante, gente. A gente tem que pensar o seguinte: o nosso cliente, ele não tem condições reais de avaliar nosso trabalho. Ele não tem conhecimento. Não vê, né? Ele vai te avaliar por questões, por múltiplas questões. Sim. Claro, eu parto para o seguinte: ser bom naquilo que você vai fazer, isso é obrigação. É o básico. Agora, o cliente, ele vai perceber que você é bom não é porque ele avaliou, é pelo jeito de você tratar, é o jeito de você responder, sua postura, sua credibilidade, etc. Quantas vezes, eu tenho certeza, já deve ter acontecido com vocês, que às vezes você ganha credibilidade no cliente, às vezes tem uma derrota. É verdade.
Por quê? Porque talvez lá atrás você já tinha antecipado que isso poderia acontecer. Isso. A forma como você falou, a forma como você se dedicou àquilo. Porque aquela história, nosso trabalho é de meio, ninguém garante resultados, não tem como. Não tem como. Nenhum advogado vive só de vitórias. Claro que não. O importante é como você trabalha nas vitórias e na derrota. Como. E aí entra aquilo que eu ia falar um pouco do cliente. Eu acho assim, gente, todo cliente é uma mina de ouro. A gente tem que pensar. Todo cliente é bom. Todo cliente é bom. Existem causas que podem não ser boas. Tem causas que não são boas. Gente, vamos falar honestamente. Tem causa que não é. Tem causa que é melhor e tem causa que é maravilhosa. Agora, todo cliente é bom. Por quê? Porque por trás de um cliente satisfeito, você tem um mundo invisível ali atrás de contatos e que a gente não consegue ver, mas existe. Porque um cliente satisfeito traz cliente. Então a gente tem que olhar assim, ele indica. Todo cliente é uma mina de ouro para o advogado. A causa pode não ser. Aquela causa dele, você pode não ganhar muito dinheiro ali, mas não tem problema. Você fazendo um trabalho maravilhoso, ele vai te falar bem, e aí vai vir outros, vai vir outros. E lembrando que a advocacia, posso falar pela advocacia, mas eu acredito que todo negócio, eu não acredito em negócio que tem resultado no curto prazo. É um trabalho de longo prazo. Sim. Isso não é problema nenhum, não. Mas você tem que estar todo dia colocando um tijolinho, entendeu? Todo dia. Todo dia você chegar em casa, deitar e falar assim, poxa, fiz mais um pouco. Por isso que essa coisa dos 2 contatos, eu falo 2 abordagens. Se todo dia você fizer 2 abordagens, dependendo da sua taxa de conversão, olha que resultado você vai ter ao longo de 30 dias, mês, um ano. É uma construção que não tem preço, é uma coisa maravilhosa. Agora, se você não fizer isso diariamente, você vai ficar esquecido. Vai se perder. Você teria alguma outra dica de prospecção? Porque muitos advogados, principalmente os iniciantes, eles têm essa dificuldade. E não é uma habilidade que a gente geralmente não é acostumado, a ter essa habilidade ali. Nem na faculdade a gente aprende, nem nas escolas, enfim. Então, realmente, o advogado ele tem que ter essa habilidade, especializar ali para ele ter essa postura de prospecção. Eu adoro estar aqui, adoro estar nos meios, junto com meus colegas, tudo, sempre que posso, estive lá no Congresso da AMAD, maravilhoso, e tantos outros eventos, a Comissão de Imobiliário, sempre que posso, estou lá. Mas eu acho que o advogado não pode esquecer o seguinte, estar próximo dos seus colegas é importante, ter boas parcerias, porque isso também é uma fonte muito importante, mas eu acho que você tem que estar próximo do seu cliente. Você tem que estar em locais onde o seu cliente está. Então isso é muito importante, porque o advogado ele tem que buscar, no bom sentido, assim, se tornar uma autoridade naquele nicho que ele escolheu. Isso é construído ao longo de muito tempo, não é da noite por dia, ao longo de vários pequenos avanços. Mas você vai construir uma autoridade não é no meio, não é entre colegas, é para o seu cliente. Então, eu acho que, além de estar, então a dica ter esse cuidado diário, ter o cuidado, você está sempre próximo do seu cliente. E a proximidade não é só estar na roda dos seus clientes, é inclusive estar falando uma linguagem que ele entende, conversar o que ele entende. Porque se falar juridiquês também, ele não vai entender. E hoje nós estamos num momento que antigamente, eu lembro quando eu era estagiário, você assim, o advogado falava, você não entendia nada. Você falava, é bom, esse cara é bom, não entendi nada do que ele falou. Mas ele é bom. Não é verdade. Hoje não tem isso mais. Hoje soa arrogante, isso. Hoje você tem que falar, claro. As pessoas têm que entender. Mas uma linguagem que você entende. Tem que ser claro. Tem que ser acessível. Então, e a linguagem do seu cliente ela é diferente dos outros, de um nicho de negócio é diferente de outro, diferente de outro, diferente de outro. Por isso a importância de conhecer a atividade ali do cliente, saber tudo da atividade dele. Sei lá, vai trabalhar com uma construtora, você tem que entender todas as atividades. Processo. Inevitavelmente ele te perguntar alguma coisa que não é da sua área. E aí você tem que pelo menos ter uma noção. Um dia a gente não vai saber construir um prédio, mas a gente tem que entender, até porque em demandas tem um pouco. Você tem que ter uma noção. Até porque o cliente percebe. Não adianta também sacar, não. O jeito de você falar
Você usou um termo ali, agora e falou assim, não é do ramo. Não. Por outro lado, aí tem o inverso, né? Você tá lá, o cliente nunca ouviu falar de você, nunca te... Você começa a conversar, você fala um pouquinho a linguagem dele e fala, opa, Ele presta atenção. Estou na mão da jogada que eu precisava. Ou quando você está atento ali à atividade, porque às vezes o cliente às vezes pede alguma coisa que não é tão favorável para ele. E se você vai seguindo muito o que o cliente quer, você tem que pensar no negócio dele. E quando você fala, mas peraí, tem essa questão, você tem que avaliar, tem a questão tributária, tem isso, tem aquilo, você realmente quer ir por esse caminho? Porque aí é uma opção. Exato. Mas o nosso dever é alertar. Então, na hora que ele percebe, ou às vezes com uma conversa você economiza para ele muita. Perfeito. E aí você tem um resultado. Você tocou num ponto, nossa, é importantíssimo. Alertar, né? A gente não pode ter medo de dizer a verdade pro cliente, né? Porque às vezes, né? E às vezes, principalmente quem está começando, às vezes você fica ali tentado a falar o que o cliente quer ouvir. Fala assim, vou agradar, vou falar que eu vou ganhar, eu vou falar que é fácil, eu vou falar isso e aquilo, para ele fechar com você, falar o que ele quer ouvir. E a gente, não, o advogado não pode cair nessa tentação. Mesmo que o cliente não te contrate. Porque se você falou uma verdade convicta, ele não vai voltar, ele não fechou ali agora, mas no futuro ele pode vir. Né? Ele volta. Volta. Porque ele sabe que você respeitou ali aquele momento. Então ele vê, não, tem um cuidado. Você foi honesto. Já aconteceu às vezes comigo, até da parte contrária, procurar depois, porque gosta da atuação. Sim. E às vezes assim, ela perdeu, né? E aí volta, não, agora é eu que vou te contratar. Isso. Então quando você tem essa postura, e sempre alertar ou quer seguir, porque tem hora que tem cliente que às vezes, não, eu quero fazer, eu quero pagar pra ver, eu quero, tudo bem, tá alertado. Tem hora que, dependendo da causa, eu até coloco a advertência no contrato. Isso. É importante colocar. Pra depois, porque e-mail, eles podem esquecer. Registra tudo. Não, mas foi falado? Não, foi, tá aqui, ó. Tem, apesar da orientação ser, né, diversa, a opção do cliente está ciente de tudo e das consequências, porque dependendo, quando passa, principalmente se é alguma coisa judicial, passar, às vezes tem causas que passam mais de 10 anos. E eles esquecem, não lembram conversou dos conosco. detalhes da primeira consulta, do que foi conversado. E se a gente até chega no insucesso, aí ele recorda, não, eu fui avisado e eu fiz essa escolha. Eu tenho colegas que gravam, avisa se o cliente tem advogado que grava a primeira consulta. Eu tenho adotado o seguinte, eventualmente colocar, né, esses alertas quando eu não você toma essa decisão alertado que coloca no contrato. Mas muitas vezes eu falo assim, quando envolve muita questão de fato, né, eu mando inicial para o cliente. Para ele ler. Envio inicial. Aliás, ultimamente, estou para dizer que eu tenho mandado quase tudo para o cliente ler, de inicial, ou até outras coisas quando tem prazo, mano. Eu acho ótimo. Para ele estar vendo ali o trabalho, a dinâmica também do processo, né? Porque às vezes muitos advogados conversam na contratação e às vezes voltam a conversar, às vezes numa sentença. Isso. E eles sentem essa forma da assistência para o cliente. E eventualmente ele vai ter uma dúvida, por que isso? Eu sempre entrei no processo, vi que eu tenho cliente que eu entrei e vi que tem lá um despacho do juiz. O que é? Eu li, mas não entendi nada. Manda pra ele, conversa. Então quando você já faz, você antecipa isso, é importante. Não pode ter a petulância de ser cliente. Às vezes o cliente, quantas vezes, pelo menos eu já experimentei muito, o cliente ajuda. Ele vem e fala assim, mas você pensou nisso? Ele fala esse detalhe. É importante. Ou às vezes é ter humildade, né? Não, e às vezes eles alertam para alguma... Não, mas eu tava pensando e aconteceu tal coisa. Isso é importante, porque eles perguntam muito pra gente isso. Exato. Isso é importante, é relevante. Ele alegou este fato, porque às vezes ele não tinha falado antes. Ou com a contestação, isso aparece. Eu tenho feito isso também. Assim que aconteceu. Então é bom mandar, porque a parte contrária às vezes também está falando, porque a gente tem como rebater. E aí entra naquela, né, da relação nossa com o cliente. O cliente vê como assim uma pessoa acessível. Isso. Tem que conversar com ele. Ele vê assim, poxa, meu advogado, ele senta comigo, ele me dá atenção. Ele mostra as coisas, debate comigo. E essa relação, né, hoje, assim, isso é importante. Vai sendo construída. Aí ela vai de uma forma que realmente ele pode até não chegar no êxito ali, mas ele está satisfeito com o trabalho desenvolvido. Então isso faz muita diferença. Porque ele já teve todos os alertas, sabe, dos riscos. Isso na hora ali no resultado final vai contar muito para o nosso trabalho, para a nossa imagem, Tá tudo. Né?
né? Isso é realmente importante. Um outro ponto, doutor Marcelo, também é o seguinte, em escritórios, às vezes os advogados eles misturam muito receita, despesa da pessoa física ali, o advogado, e o escritório. O que você sugere em relação a isso? Tem que separar? Como é que funciona? Tem que separar. Tem que separar. O escritório é empresa, é um organismo que tem vida própria, né? Eu falava assim, gente, o escritório assim, nem me pertence mais, eu não gosto nem de falar dono, não gosto de falar sócio. Eu odeio estrangeirismo, mas o americano ele tem a figura do stakeholder, que eu acho que ele sabe muito bem tratar isso. Quer dizer, o sócio ele é só uma parte interessada no que o escritório, a empresa seja bem sucedida. Mas a empresa ela interessa ao sócio, interessa ao funcionário, interessa ao fisco, interessa aos Sim. fornecedores, interessa ao cliente. Todo mundo tem interesse na empresa. Então ela tem que ter vida própria, não pode misturar. Né? Isso assim, não existe. O escritório paga a conta do sócio. Isso. Não. O sócio ele tem que ter uma remuneração, né? Uma retirada, ele vai viver com aquilo lá. E aí, nesse controle financeiro, também assim, tem umas dicas que eu uso pra mim. Eu acho que Excelente, passa pra gente. Passa, porque Nós todo queremos. mundo O que sempre eu precisa. faço? Primeiro, faço provisão de tudo que eu acho que eu posso ter risco de fazer. Faço provisão. Fim do ano, eu quero mandar brinde para o meu cliente. Faço provisão. Quanto que eu vou gastar em dezembro? Divido aqui por 12 e guardo. Provisão de férias de advogado, eu já faço. Vou gastar X no ano, divido em 12 e guardo. Provisão 13º de todo mundo, inclusive advogado. Divido por 12, já faço uma reserva, já vou pagando todo mês, guardando. Provisão de qualificação, guardo, bloqueio. Tudo que eu sei que vai ter um gasto que não é mensal, eu transformo ele num gasto mensal, fazendo uma poupança. Então, provisão de tudo. Coloca aquela despesa. Segundo, bom, gente, isso aqui não precisa nem de dizer. Toda atividade econômica paga imposto. Assim, se o seu histórico não funciona não pagando imposto, seu negócio não vai ter. Então você tem que ter tudo. Então, todas essas despesas que qualquer empresa tem, você tem que ter um planejamento financeiro nela e colocar ali pelo menos 12 meses para frente. Então, sendo assim, né, se o seu tipo de atividade de advocacia tem uma receita sazonal, e é muito comum, né? Às vezes, né, não tem aquela receita estável, e boa parte, acho que toda pessoa de advocacia tem muita variação, você tem que, então, formar um capital de giro, né, um valor que suporte por um período aquelas despesas ali que você vai ter, né? Porque é aquela história, você tem que engordar a galinha dos ovos de ouro, né? Que é o seu escritório. Que é o tempo que muitas vezes muitos desistem porque não tem essa paciência de persistir ali, porque realmente o início ele é mais difícil. É mais difícil. E aí você precisa realmente ter esse provisionamento de valores justamente para você se manter Exato. por um bom período ativo, e aí depois a gente vai colhendo esses frutos. Exato. Ou seja, do escritório, né? Mas Não é porque muitos da pessoa advogados física. já começam a atividade, já começam Sim, a fazer retirada. e não deixa nada ali para o escritório. A sua remuneração, o seu salário, vamos dizer assim, do sócio, do dono do escritório, tem que ter ali como remuneração de qualquer outro advogado. Agora, o lucro adicional seria só, né, aí dentro do critério que você pré-definir. E igual você colocou na sua pergunta, despesa de sócio não é paga por despesa social. Muitos ainda Tudo tem que ser segregado. Misturou Felizmente, mesmo. a gente vê isso. E é por isso que vem a decadência, né? E o escritório não consegue se manter. Não pode. Ou eu vejo muito também, às vezes, eles fazem um provisionamento ali da distribuição de lucros e já começa a distribuir os lucros, quando chega ali no final que vão olhar, não, peraí, Tem que colocar dinheiro. vamos ter que colocar dinheiro que já passou. Não. Essa Então regra isso, financeira tem que isso aí ser tem bem- que ser rigoroso, assim, Isso aí realmente tem que ter uma é atenção. importante. Não, É é algo- importante ter. Isso é imprescindível. É imprescindível. Pra manter. Para ter um sucesso, eu também não consigo imaginar um escritório, né, a pessoa que realmente quer ter ele como empresa, não tendo essa metodologia. Isso Porque, para qualquer empresa, né? Isso aí é um critério de porque tem empresa, os impostos, tem tudo, não tem jeito.
Tem muitos, eu não gosto de pagar imposto. Eu adoro pagar imposto, porque se eu tô pagando imposto é porque eu tô ganhando também. É isso mesmo. Então, porque tem gente que detesta, tenta sonegar. Não tem que ter essa mentalidade. Não. Você tem que realmente ficar feliz. Tudo Que bom, bem. né? Tá entrando aqui. Se aquilo ali retorna pra gente é uma outra questão, mas a gente tem que ficar satisfeito realmente com Se o seu com negócio isso. não para em pé, só para em pé se não pagar imposto, na verdade seu negócio não para em pé. Você tem que reformular. Tem alguma coisa errada. Tem que reformular. E vocês têm alguma outra técnica, né? Vocês têm outros advogados na equipe que motivam, que fazem com que eles realmente se sintam ali integrantes do escritório, ou investimento em capacitação, em cursos. Vocês criam alguma estratégia ali para motivar a equipe? Aí eu tinha que chamar a minha equipe aqui. Mas o que eu tento implantar, e eles vão ouvir depois, eles vão falar se faz sentido ou não. Mas eu tento assim, primeiro, envolvê-los em tudo, né? Eu pego os advogados mais sêniores do escritório, eles participam das decisões do escritório, as decisões da rotina do escritório, não é nem sócio que decide, eu com 2 advogados mais sêniores, eles que tomam essa decisão. Por quê? Porque às vezes o sócio vai ficando muito longe da rotina, muito distante da rotina, né? E isso infelizmente por isso com tristeza. E a gente precisa, quando eu falo da rotina, não é da atividade da advocacia, mas da rotina da empresa, vamos dizer. Funcionamento mesmo. Então, você pegando esses advogados que têm contato tanto com o sócio quanto com toda a equipe lá, né, de produção, isso ajuda muito. Você cria uma estrutura intermediária que te ajuda assim. Então, acho que, em suma, envolver todos nas principais decisões é importante. Segundo ponto, escutar, né? Eu acho que é sempre escutar. Cada advogado é uma pessoa diferente, cada um está passando uma realidade, a gente não sabe o que cada pessoa está vivendo diariamente, né? A vida está muito dura, você vê que o período de pandemia e cada um passou por seus desafios, então eu tento, pelo menos, a minha equipe escutar, tentar sempre próximo de um a um, escutar, entender o que eles estão passando pessoalmente, né? Terceiro, entender a ambição, a vontade de cada um, o momento de vida de cada um, porque cada um tem uma opção na vida, cada um tem uma opção na vida, a gente tem que entender, as pessoas são diferentes, então tem gente que prefere trabalhar mesmo agora, né, com a possibilidade de home office, então você tem que criar meios, ferramentas da pessoa trabalhar lá, que ela vai estar mais feliz. Excelente. Tem gente que quer sair de casa, eu sou eu amo minha família, minha esposa, minha casa, mas você mas gosta eu gosto disso. Na pandemia eu dava um jeito de sair de casa, só eu lá no escritório, mas eu tinha que ter um momento lá, eu gosto de separar as coisas. Ó. É aquela coisa de desligar a chavinha, sair de casa, vou pro trabalho, eu gosto disso. Então, cada um tem um dinâmico, então você tem que entender. Tem gente que gosta de trabalhar muito cedo, tem gente que gosta de trabalhar começar mais à tarde, até de noite. Tem gente que começa a produzir depois dos 18, e não tem nada de errado. Tem gente que é mais veloz, tem gente que é mais resultado, porque é mais detalhista. As pessoas são diferentes, ainda bem. A gente tem que entender. Mas observar muito. Observar, escutar, né, participar das pessoas da decisão. Eu acho que tem dado certo, porque o turnover aqui, o experimento história é muito baixo. Tem gente que está lá há muitos anos comigo, só sai quem quer. É um bom termômetro. Então eu acho que tem momento para isso. Sim. Mas, assim, a gente tem que estar atento, gente. Aí é o papel. Se a gente está falando do gestor, a pessoa quer ter o gestor do consultório, você tem que estar isso com o radar ligado e atento o tempo inteiro. Você não pode desligar isso. São pessoas. Então quando a gente observa muito, tem dia que a pessoa teve algum problema pessoal, e muitas vezes não, vai pra casa, vai resolver seu problema, às vezes não é com ele, mas é um familiar. Empatia ali também. E ter esse cuidado com aquele colaborador ali que naquele momento tá precisando desse suporte. E outra coisa, né, gente? Todo mundo assim, tem aquele dia que você fala assim, hoje eu quero entregar. É hoje verdade. Aí você pega, aí você põe. Tem dia que você fala assim, hoje não tô dando conta de legal. nada. Então você tem que respeitar. Faz parte. Você não pode, se a produtividade daquela pessoa deu uma caída naquele dia. Normal. Tudo bem. Ela sempre entrega. Às vezes é reflexo de atividades anteriores, exato. ela tá precisando então, descansar. Isso não tem problema. É o que eu falo para todo mundo assim, gente, não quero saber de horário, não quero saber, eu quero saber, sim,
Tarefa tá em dia. Resultado, Ok. prazos cumpridos. Você faz o dia que você quiser, a hora que quiser, Perfeito. onde você quiser, não tem problema. Qual lugar você fizer, pronto, tem que a gente entregar. Essa respeito. visão é muito importante, até para o seu colaborador. Porque senão você fica querendo que o seu colaborador seja igual a você, um espelho. É isso mesmo. Isso é péssimo. É, Porque Porque são pessoas vocês diferentes. vão repetir seus defeitos. é isso. Né? Exatamente. Não tem como criar esse hábito, os mesmos hábitos. É. E o que eu acho que soma é justamente essa diferença. Claro. Porque se você for todo mundo igual na empresa, aí os defeitos Não, mas você vai vão- incentivando você vai acabar as virtudes das potencializando. pessoas. Eu falo aqui, faço questão de repetir em algo, só não estou falando para agradar não, mas os meus advogados, meus é ótimo, né? Os advogados do escritório meus, eu falo com carinho, não é? Sim, Com propriedade, são muitos melhores do que eu, mas muito melhores. Assim. Estou estudioso, cada dia me ensino a cada dia e você tem que ter isso em mente, você tem que ter equipe, gente melhor que escutar, você. né, a orientação. assim. Porque Engajada. É isso que vai ajudar. Com né? certeza. É isso que vai. Porque se eles se retroalimentar. atualizam muito, então às vezes no dia a dia você não tem tanto tempo, né? Porque tem outras atividades. E aí o advogado que está ali na ponta, ele vem com soluções, vem Sim. com alguma coisa. Então, né, ser um bom ouvinte. Ah, com Isso certeza. aí vai fazer com que a equipe toda deslanche ali. Isso é muito bom. Marcelo, e você tem uma frase de vida, aquela que vem na sua cabeça? Olha, assim, não digo que que é uma frase de vida, né? Mas eu gosto muito de servir. Eu acho que o advogado ele tem que servir. Ele tem que estar sempre querendo ajudar, ter uma obsessão por ajudar. E até acho que é um privilégio ser advogado nesse ponto, porque você ganhar dinheiro, se satisfazer profissionalmente, ajudando as pessoas, deixar as pessoas felizes ali com a resolução do problema, não tem nada melhor, né? Tinha aquele ditado, não fala, quem não vive para servir, não serve para viver. Lógico que não Mas digo é ao um pé pouco da da letra, nossa, mas é um da nossa profissão. Da nossa Tá profissão. ligada à nossa profissão. Quando você falou, voltando lá no início, né, que você optou por advogar, o advogado ele serve, ele presta serviço, ele quer resolver alguma coisa para alguém. Então Faz a ele solução. é o meio ali. Então E a gente tem tem como. nem Você tem que todo ter mundo- prazer no que está executando. Nem todo mundo que forma direito tem vocação para ser advogado. Isso não é, Concordo. isso Não não é tem melhor nem problema, pior, né? nem nada. É perfil. Agora, quem não gosta de pessoa, de escutar um problema, de envolver um problema e querer resolver, não deve ser Tem advogado. que seguir outra carreira. Tem que seguir outra carreira. Mas porque advogado, a essência é assim, é você, o cara tá te pagando e você tá comprando o problema dele. Ele terceirizou, ele tem que Isso. dormir e saber que a Tranquilo. partir dali Tranquilo, né? você vai pensar com o problema dele como se fosse seu. Então, quem não se sente bem com isso, e é normal, né? Eu não serviria para ser médico, por exemplo. Eu não gosto de ver sangue, né? Ferida aberta. Tem gente que é apaixonada por isso. adora, né? Por curar aquilo. Né? Não é o meu caso. Agora, eu adoro se deparar com a situação que aparentemente, né, o cliente chega lá com uma coisa insolúvel e você acha uma saída. É maravilhoso, muito é muita gratificante. satisfação. Isso é muito muito gratificante. satisfação. Eu costumo dizer, é uma das poucas atividades que você Realização. sabe como o seu dia vai começar. É isso. Você não sabe como Não. vai terminar. Não tem rotina. Não. A gente não tem Você rotina. pode Todos chegar os em dias são casa diferentes. arrasado, Isso. mas você pode chegar em casa assim, Muito Uau, feliz. resolvi um Muito problema, né? E dá uma satisfação, É. uma realização profissional. Verdade. pra- Hoje eu vou chegar em casa feliz da vida, esse papo. Ah. E já caminhando agora para o final, Marcela, assim, um livro pode ser de gestão ou um livro que você assim deu aquela virada de chave na sua vida. Deixa aí uma dica de leitura aí para os nossos ouvintes. Não, assim, eu sou apaixonado pela leitura, assim, a minha vida, eu gosto do livro de papel, eu gosto. Também gosto de ler. Mas assim, pegando Na gestão. no assunto que a gente está tratando, e como volta a insistir, a gente tem que lembrar que História de Advocacia é uma empresa. Não tem nada diferente, né? Não é um escritório, é a mesma realidade de qualquer empresa, do empresa do cliente, seu, grande, pequeno, que for. Então, e eu gosto de seguir boas práticas. Assim como essa nossa conversa aqui, espero que tenha ajudado alguém de alguma forma, muito mais do que aquela discussão teórica, aquela leitura teórica, eu gosto muito de seguir boas práticas, né? Então tem um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, eu gosto, porque ele pega o seguinte, ele só faz um estudo, onde ele compara várias empresas, e por que essas deram certo por tanto tempo e as outras não?
Em vez de ele partir da teoria e tentar aplicar na prática, ele está operando a partir dos resultados práticos, que bons ensinamentos, quais as boas práticas dessas empresas fizeram com que elas perduraram tanto tempo. Então é uma dica, eu acho que é um livro bom, que mesmo que tudo não sirva, lógico, né? Nem sempre tudo nos serve, mas alguns ensinamentos bons, eu acho que qualquer um de nós vai ter, ou tirei condição. Você comentou também do Sebrae, o Sebrae oferece muitos cursos, né? Então, às vezes, o advogado ter esse olhar ali de adequar, empreender e ver como é, porque realmente a gente não tem essa formação. Então, eles fazem, proporcionam muitos cursos, às vezes gratuitos. Sim. É importante, às vezes, o advogado fazer até para ter noções de administração, de gestão. Isso aí é importante, talvez seja também um caminho, né? Hoje assim, E tem virtual, né? Opções, Tem muito curso aí. Eu acho que o advogado que quer ter o seu próprio escritório, é imprescindível ele ter uma formação multidisciplinar. Tem que dedicar e tem que... Não é só, né? Não são só as leis, a gente realmente tem que ter um olhar mais empreendedor ali, virar empresário mesmo. E a gente tem essa dificuldade, o advogado tem essa dificuldade de olhar como empresário mesmo. Porque a gente não tem essa formação, a gente não então é cultural, né? Isso, mas são habilidades que podem ser construídas e devem ser adquiridas, né? Sim. A gente estava aqui falando antes, quer dizer, eu não acredito, pelo menos, em habilidade inata. As pessoas podem ter uma predisposição, mas tudo você pode, uns com mais esforço, outros com menos esforço, adquirir qualquer habilidade ou conhecimento. E persistir, né? Porque os resultados vêm a longo prazo. Não tem que ter essa ansiedade. Óbvio que vai ter um caso ou outro que, de repente, teve uma causa extraordinária. Mas o natural é que a gente tenha aquela consistência. E muitos falam 5 anos, outros falam 7, enfim. Não, o melhor, gente, está por vir. Ótimo. Fica a dica. O melhor não é o que passou, o melhor está por vir. Excelente. E ter essa disposição para superar, aprender. Eu acho que a melhor dica também é aprender com os erros. Se a gente conseguir observar muito o erro do outro, a gente pula algumas etapas do que a gente sentir realmente na pele. Mas a gente sempre tira um aprendizado, ou dos nossos, ou observar muito à volta o que outras pessoas fizeram e deram errado pra gente não seguir. Aí é mais inteligente, penso eu. Mas, porque tem gente que não, eu vou, é mais cabeça dura, eu tenho, não, comigo vai ser diferente. Eu já não pago pra ver, não, eu observo bem, sou mais cautelosa. Mas cada um é de um jeito, né? Mas é isso, gente, adorei o papo. A gente começou essa segunda temporada, assim, vocês vão perceber que vão ter várias hosts. A Débora é uma delas. Então, a Débora Gonçalves, que atua em contratos, vai estar conosco também. E assim, a gente já fez algumas gravações, a gente quis trazer o Marcelo porque realmente tem uma vasta experiência. Então, assim, obrigada pela disponibilidade, por trocar essa ideia aqui conosco, tentar ensinar um pouco para os associados e para quem estiver nos escutando, passar a sua experiência, porque isso é muito válido. A gente está falando de mais de 2 décadas de advocacia e passando por escritório e por também, ele trabalhou numa grande empresa, então sua visão você já teve dos 2 lados. Então isso é muito importante para quem está iniciando, inclusive. E Marcelo, e aonde que nós encontramos você na rede social, para os advogados que estão aqui? Tem um Instagram do escritório, né? Mantuano de Mambro, advocacia. Tem o meu pessoal, Marcelo Mantuano, acho que é Mantuano Marcelo, na realidade. Mas assim, eu, Marcelo, não sou tão atuante em rede social. Tenho que evoluir, aí já é um ponto que eu tenho que... Eu também compartilho, eu ainda não consigo fazer essa evolução, ainda estou no processo. Mas o escritório tem os conteúdos legais. Então assim, vamos seguir o escritório para absorver os conteúdos. E às vezes trocar uma ideia com você que te segue, né? Às vezes no pessoal ali também. Agora sim, quem me contactar, eu estou sempre disponível, adoro conversar, adoro bater papo sobre qualquer assunto aí, principalmente envolvendo a advocacia, então é um prazer sempre. Excelente, muito obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço mais uma vez. Adorei, gente, fique ligado, o nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, quinzenalmente, no Spotify e no YouTube.